Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero comentar algo que é bastante debatido no meio evangélico, que é a questão da guarda do sábado. Se você é adventista do sétimo dia, com certeza alguma pessoa alguma vez já lhe questionou sobre isso. E se ainda não, se prepare que uma hora ou outra vai acontecer. Um dos questionamentos muito usado é de pessoas que dizem assim, não precisamos mais guardar o sábado hoje, até porque o sábado já se perdeu no tempo, nas mudanças de calendário na história. E muitas pessoas argumentam dessa forma, dizendo que a mudança de calendário que aconteceu na história influenciou para que o sábado, o verdadeiro sábado, o sétimo dia da criação, que Deus santificou e abençoou, se perdeu no tempo. Então não teria mais motivo para a gente guardar o sábado, sendo que a gente não sabe mais qual dia é o sétimo dia de verdade. Ou seja, e baseado nisso, pessoas tentam dizer que é uma bobagem guardar o sábado hoje. Mas a questão é, isso é uma grande mentira. Isso é uma das mentiras, isso é um dos argumentos mais frágeis, na verdade, que muitas pessoas tentam dizer que é algo irrefutável, mas que na verdade não é. Exemplo, uma das coisas a se botar em jogo é que só existiu uma mudança de calendário na história. Desde o dia de Jesus até o nosso dia de hoje, só existiu uma mudança de calendário, que foi a mudança do calendário juliano para o calendário do Papa Gregório. Só isso, só teve uma mudança. E algumas pessoas argumentam nessa mudança que o sábado se perdeu no tempo, mas isso nunca aconteceu. Primeira coisa, exemplo, o Papa Gregório é católico. E como um bom católico, ele é guardador do domingo, primeiro dia da semana. Agora, você acha que ele iria fazer uma alteração que perdesse o dia da semana, o dia de guarda católica? De maneira nenhuma. A Igreja Católica vê no domingo como sendo o santo dia do Senhor, que é uma coisa que eles amam, porque é uma coisa que mostra a autoridade que eles acreditam que a igreja tem. Exemplo, eles acreditam que o dia de sábado, de domingo como dia do Senhor, é um dia de autoridade da Igreja Católica. Jamais o Papa Gregório iria fazer uma mudança que fizesse eles perder esse dia de verdade. Ou seja, é algo muito monótono, muito inútil. Isso nunca aconteceu. E nessa mudança, é bem interessante frisar que a única coisa que aconteceu foi da mudança do calendário juliano para o calendário do Papa Gregório, foi que teve uma mudança de 10 dias. Mas de que maneira foi essa mudança de 10 dias? Simplesmente, no ano de 1582, no mês de outubro, ocorreu esta mudança. De que maneira? O dia era quinta-feira, dia 4. E essa mudança de 10 dias ocasionou o quê? O dia era quinta-feira, dia 4. O próximo dia deveria ser o quê? Sexta-feira, dia 5. Mas a única mudança que foi de 10 dias. Em vez da sexta-feira ser dia 5, passou a ser sexta-feira, dia 15. Ou seja, a mudança foi no número, não no dia. O dia continuou a sequência exata de 7 dias, continuou na mesma sequência. A diferença foi a numeração. Em vez de ser sexta, dia 5, se tornou sexta, dia 15. E depois, o que seria sábado, dia 6, se tornou sábado, dia 16. Ou seja, o ciclo semanal nunca foi interrompido. E uma das maiores provas é que alguns países não aceitaram essa mudança de cara. Ficou tendo um período onde alguns países viviam uns no calendário do Papa Gregório e outros no calendário no calendário juliano, ou seja, que algumas pessoas chamam de sistema novo e sistema antigo. Por isso, em alguns livros de história, você vai ver algumas siglas que diferenciavam a data, porque uns lugares seguiam o novo sistema do Papa Gregório e outros continuaram seguindo o antigo sistema, o sistema juliano. Mas o que acontece é, os países que seguiam o novo sistema e os países que seguiam o antigo sistema sempre era o mesmo dia. O que diferenciava era o número. Exemplo, o que era quinta-feira, dia 15 para o novo sistema, era quinta-feira, dia 5 para o antigo sistema. Ou seja, continuava sendo quinta-feira, continuava sendo sexta-feira, continuava sendo sábado, domingo. Ou seja, o ciclo semanal continuaram o mesmo. Ou seja, não tem como o sábado ter se perdido nessa mudança. E dia nenhum se perdeu. Até porque, como eu já disse, o Papa Gregório, como um bom católico que ele era, jamais ele queria perder o primeiro dia da semana, que ele cresceu ser o dia do Senhor. Eu, como adventista do sétimo dia, que creio no sol da Escritura, creio que é o sábado. Esse dia nunca foi me dado na Bíblia. Mas como autoridade da igreja deles, eles continuaram
tendo o domingo como dia do Senhor, e ele jamais queria perder isso. Uma grande prova nisso é que alguns países que não aceitaram o novo sistema do Papa Gregório de cara, foram aceitar anos depois. Exemplo, a Grã-Bretanha só foi aceitar o novo sistema 170 anos depois. E o interessante e o que mais prova é, mesmo com a diferença de 170 anos, o dia da semana continuava o quê? O mesmo. Se era sexta-feira, dia 15 para um, para o outro era sexta-feira, dia 5. E quando a Grã-Bretanha aceitou 170 anos depois, continuou o dia da semana intacto. O que era quinta, continuou quinta para os dois. Entenderam? Ou seja, o dia da semana não se perderam de maneira nenhuma. E alguns países mesmo depois, como a Romênia, a Sérvia, a Turquia, foram aceitar somente no século XIX. E os dias das semanas continuavam sempre os mesmos. O que mudava era a numeração, mas o dia da semana era sempre o mesmo. Eu aqui não dei todos os detalhes da mudança, mas o que mais interessa para essa discussão é esses pontos. Por quê? Porque os dias da semana continuaram o mesmo. Ou seja, o sábado do Senhor, o sétimo dia, não se perdeu no tempo. O sábado que Jesus guardou é o mesmo sábado que a gente guarda hoje. A mudança de calendário que aconteceu não influenciou nada disso. Então que Deus te abençoe e quando alguém te questionar sobre isso, você já sabe o que responder. E se você costuma argumentar isso para dizer que o sábado se perdeu no tempo, que não vamos guardar mais o sábado, você sabe que isso é uma grande bobagem, um argumento muito fraco. Na verdade, nem deveria ser um argumento. Então, que Deus te abençoe. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo. E deixa o like no vídeo e compartilhe para algumas pessoas que talvez te questionaram sobre isso. Algumas pessoas que talvez gostem de usar esse argumento contra o sábado. Manda esse vídeo para ele e você vai ver que isso foi tudo uma grande balela, que o sábado não se perdeu no tempo. Assim como o primeiro dia da semana nunca se perdeu no tempo. Então, até o próximo vídeo.